Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós veremos uma recomendação de Jesus bastante interessante e importante. Ela está lá em Mateus, no capítulo 6, começa no versículo 25 e vai até o 34, em que Jesus fala: Não ajunteis tesouros na terra. Então ele começa da seguinte forma: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Então, primeira coisa, quando Jesus fala sobre tesouros na terra, ele está se referindo a tesouros materiais. E aí depois ele começa a explicar o porquê. A traça é aquele que danifica aqueles bens que são mais flexíveis. E aqueles bens que têm uma aparência de maior rigidez ou de maior tempo de duração, a ferrugem ela vai consumir. Então, aqueles mais duradouros. Então, Jesus aqui está mostrando que todos os bens que nós temos na terra, eles serão com o tempo consumidos. E ainda existe um outro risco com relação a esses tesouros. Outras pessoas podem pegar esses bens e passar então a utilizar, onde ele fala aqui dos ladrões. Então aqui Jesus está falando dos bens materiais no primeiro momento, que existe um risco muito grande de nós perdermos, ou pelo próprio tempo, ou pelos ladrões. Depois ele fala: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então aqui Jesus já está falando dos bens da alma, os bens espirituais, que são verdadeiramente nossos. Quais são esses bens? Por exemplo, as virtudes que nós conquistamos, a humildade, a capacidade de amar. Também podemos ajuntar em nosso ser a caridade, as ações boas que fazemos aos outros, né? Todas esses bens que não são materiais, nenhum poderá roubar e o tempo não será capaz de destruir. Então Jesus está nos recomendando que busquemos a segunda, porque a primeira, se nós avaliarmos no médio e longo prazo, não são verdadeiros tesouros. São bens materiais os quais devemos ser usufrutuários, né? Utilizar o fruto que aquele bem me dá, mas sabendo que cedo ou tarde esses bens materiais não serão mais nossos, porque a morte, né, é a única certeza que nós temos na vida, não permitirá levar esses bens materiais, então, para um outro plano, para um outro reino. E aí Jesus explica aqui, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aqui nessa frase muito interessante, Jesus fala que vai depender do que nós estamos entesourando aqui na terra, o que nós estamos priorizando, o que é aquilo que nós destacamos como sendo o mais importante. O nosso coração com certeza estará nesse. Se for no primeiro tesouro, né, nós teremos todas as consequências do sofrimento, porque esses bens materiais com o tempo se degradarão, ou as pessoas roubarão, ou nós na morte o deixaremos aqui. E aí sofreremos. Agora, se for os bens secundários, que são os bens espirituais, né, o segundo tipo de bens que Jesus fala, esse aí nós levaremos conosco para a eternidade e com certeza teremos uma consciência muito mais tranquila que conseguimos aproveitar a nossa vida para adquirir os bens verdadeiros da alma ou do espírito. E aí Jesus continua dando alguns exemplos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então aqui Jesus está falando sobre a preocupação, que não é uma coisa muito boa.
o que nós veremos que é diferente do planejar ou planejamento. Não é que Jesus está falando que nós não devamos nos planejar, mas ele fala o seguinte: olha, não adianta nós sofrermos por antecipação de coisas que nem mesmo aconteceram. Porque muitos de nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comer, como nós vamos nos vestir. E aí ele fala assim: olha, Deus está olhando por nós. Se nós fizermos a nossa parte, e aí que entra o planejamento, se você fizer a sua parte, né, planejar as coisas, é claro, você não pode descuidar, mas não sofra por antecipação, porque Deus sabe o que cada um dos seus filhos precisa. E aí ele usa o exemplo da natureza, né, que Deus sustenta a todos. E aí Jesus começa a falar então das nossas limitações. E qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Isso aqui é uma medida. Alguns estudiosos falam que seria em torno de 50 centímetros. Então ele fala assim: olha, nem tudo está na mão de vocês. Para que vocês vão ficar se preocupando? Faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Confia em Deus, que Ele vai dar o que cada um de nós necessita. E quanto ao vestuário, ao vestir, as roupas, por que andais preocupados? Aí ele dá outro exemplo da natureza. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, que foi um rei muito rico, né, na história, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles, se referindo aqui à beleza dos lírios do campo. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então aqui Jesus fala: olha, se o ser humano, né, que tem uma importância muito maior, Deus, vocês acham que ele vai descuidar? Se ele cuida até das natureza, da planta, dos animais? Então Jesus está falando que é muita pouca fé quando nós nos preocupamos ou sofremos por antecipação. Aqui é muito importante falar sobre o trabalho, porque dependendo da interpretação, as pessoas vão falar assim: bom, então Jesus está falando que nós não devemos trabalhar. E não é isso. O trabalho é importante. O trabalho ajuda a desenvolver a nossa inteligência, né? Porque é com o trabalho que nós aprendemos muito. E o trabalho também permite manter relacionamentos ou ter experiências que são importantes para o nosso crescimento espiritual também, né? É lá que nós temos um chefe difícil ou pessoas que não temos aquela simpatia, que nós vamos ter que trabalhar a humildade, trabalhar a paciência. Nós aprendemos muito, né? Ferramentas, a experiência nos traz. Então o trabalho é algo importante. O que Jesus fala nesse ponto é com relação à preocupação, ao sofrimento antecipado pelos bens materiais. E aqui ele vai concluir: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou beberemos, ou com o que nos vestiremos. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está falando que nós devemos, primeiramente, buscar aqueles bens que nós chamamos de bens espirituais, que são os bens verdadeiramente nossos, e não buscar ou priorizar ou buscar apenas os bens materiais, que nós já falamos que são todos passageiros, né? Jesus não está falando aqui que nós não devemos buscar ou um ou só o outro, mas sim que esse aqui é mais importante, esse aqui vem primeiro, esse aqui deveria ser priorizado para o nosso próprio bem, para que não soframos no futuro. E ele fecha: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus fala aqui, faça a sua parte no campo da materialidade, no mundo material, e busque as coisas do Espírito, que é por isso que cada um de nós está aqui,
para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para nos tornar seres melhores do que aqui chegamos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo estudo.